A palestra agora, Firemon AtivaSec, com o tema Controles, Políticas, Compliance e Criptografia integradas à gestão de ameaças. Nós teremos a participação de Felipe Biral, engenheiro de pré-vendas da Firemon, Fernando Amauri, diretor de vendas da América Latina da Fornetics, e Paulo Sérgio Souza, gestor de segurança e compliance da CSU, que vão participar conosco agora virtualmente. Felipe Biral, Fernando Amauri e Paulo Sérgio Souza. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia. Com imenso prazer estar presente aqui nesse evento do Security Leaders mais uma vez. Eu venho hoje representando a Firemon. Eu trago comigo para falar um pouquinho sobre controles, políticas e compliance integrados à gestão de criptografia, né, e inteligência de ameaças. Junto comigo o Fernando Amauri, o Country Manager da Fornetics, e o Paulo, o gestor responsável pela área de segurança, né, e compliance da CSU. Então, a ideia nossa hoje é trabalhar um pouquinho em cima desses temas, né, de controles e políticas, falar um pouquinho sobre essa gestão unificada, esses pontos de negócio, né, que as empresas estão tendo essa dinâmica justamente na necessidade nos dias de hoje, né? Se fala muito sobre Zero Trust, os domínios do Zero Trust, né? Componentes importantes para nós termos dentro de uma criação de uma rede unificada, né? A ideia é a gente conversar a respeito sobre essas experiências, essa visão, né? Em cima do tema de compliance também. Então, é importante eu elencar alguns pontos principais aqui em cima dessa metodologia que é o Zero Trust, falar muito sobre Next Generation Firewall as a Service, que tem crescido muito nos dias de hoje, a gestão das políticas de segurança, né, justamente para você trabalhar em cima das informações que trafegam dentro da sua rede, junto com uma tecnologia, junto com uma visão que permita o gerenciamento dos seus dados e a criptografia dessas informações. Vou chamar o Fernando depois para falar um pouquinho melhor sobre isso, mas existe um ponto dentro da LGPD que fala sobre ofuscação dos dados, que é muito importante a gente conversar a respeito. Então, a ideia é você ter soluções, né, tecnologias que permitam você habilitar essa gestão, vocês permitam habilitar esses componentes dentro do Zero Trust numa criação de uma rede unificada, numa rede segura. Eu encaixo dentro desse tema um ponto que muitas vezes é trabalhado de forma externa, é trabalhado de forma sem integração, que é a inteligência de ameaças. Então você está trabalhando com informações, com dados, com políticas de segurança, justamente habilitando essa inteligência, muitas vezes de ameaças, de atacantes, dentro do seu ambiente. Então a ideia é que você tenha uma suite de soluções, é uma ideia que você tenha um hub de soluções que habilite justamente essa gestão de Zero Trust, essa gestão, essa visão unificada dentro do seu negócio, dentro do seu ambiente. É importante eu comentar que soluções como a Firemon, a Fornetics e a Cyberint justamente permitem você ter conhecimento situacional do seu ambiente, atrelado à gestão das suas políticas, e um ponto importante que é a automação. Né? Eu pude pegar um pouquinho sobre a palestra anterior, mas trabalhar nesse nível de habilitar, né, as soluções, integrar essas soluções e trabalhar com essas informações que estão trafegando dentro da sua rede. Então você tem no centro uma camada de visão, né, de visibilidade, de conhecimento do seu ambiente, junto com soluções de integração de automação como SOAR, ITSM, e soluções como a Fornetics, que vai trabalhar essas informações, criptografar essas informações e manter o compliance dentro do seu ambiente, e trabalhando com uma solução como a Cyberint no ambiente externo, né, trazendo inteligência de ameaças para o seu negócio. Né? Falando sobre a Fornetics um pouquinho, falando sobre essa questão de criptografia, junto com a Cyberint, então a gente tem essas informações, você tem toda essa gama de proteção, essa visão holística em relação ao tráfego de informações dentro da sua rede, seja elas por políticas de firewall, seja ela por dados confidenciais, né, dados que identifiquem os seus usuários, criando essa superfície de ataque, criando esse monitoramento dentro de uma política de Zero Trust.
né? Então, uma solução que trabalha com inteligência se integra com outras soluções, por exemplo, a Fireware e a Fornetics, para trazer essa visão holística, para trazer essa inteligência de ameaça para o seu negócio, né? Falando um pouquinho sobre essa gestão, né, de dados criptográficos e a importância, né, dessa modalidade, a importância dessa tecnologia dentro de uma metodologia Zero Trust, eu vou puxar para a conversa o Fernando para falar um pouquinho sobre esses pontos e como que isso se encaixa nessa visão de compliance, né, dentro do nosso ambiente. Opa, olá, bom dia a todos, um grande prazer estar aqui. Obrigado, Felipe. Bom, vou falar um pouquinho das demandas aí associadas, inclusive à LGPD, mas não restrita à LGPD. Está aqui o Paulo da CSU, que vem falar também de compliance com o PCI. Então, são duas regras, né, que as empresas têm que seguir, ou legislação que a empresa tem que seguir, um compliance que a empresa tem que seguir para poder fazer seus negócios, né? E acho que na palestra anterior, né, a OneTrust vai vir falar de um segmento super importante, levantamento, um assessment, né, dos dados, enfim. E aí, o que se faz, né, quando se identifica os dados, né, quando se entende que já existe uma necessidade de proteger o dado no core, né, que a gente chama, né? O dado está lá naquela base de dados, e agora, né? Então, a gente vem, né, acoplado a esse conjunto tecnológico, né, por isso que a automação é super importante também nesse ponto, a gente vem acoplado, por exemplo, a soluções onde podem ser disparados processos de criptografia do dado. Por exemplo, né? Então, essa criptografia do dado, ela pode ser usada para pseudonimização, para anonimização de dados, né? Enfim, para introduzir dentro de um contexto nas empresas a proteção do dado efetivo, né? Ou seja, se é o dado vazado a partir daquele momento, né, ele está em acordo, por exemplo, com uma regulamentação do PCI ou a regulamentação da própria LGPD, né? Então, é aí que é importante esse quesito de criptografia, né? E a gente, às vezes, entende a criptografia só pensando nela no modo repouso, né? Ou seja, ela no disco, né? Ela parada, né? Mas a criptografia, ela acaba sendo importante em vários pontos, né? Na infraestrutura, seja ela no repouso, seja no transporte, por exemplo, com a administração de chaves SSL. É tão importante isso porque que acontece muito no mercado também é a interrupção de serviços por conta de uma expiração de um certificado digital, né? Isso é criptografia, tá? E aí as empresas param de oferecer um serviço por conta de um evento como esse, né? E a gente tem como fazer a gestão completa da criptografia, desde os ativos em repouso, dados em trânsito, né? Gerenciando certificados digitais, enfim, controlando, fazendo emissão automatizadas, e também a gente chama de controlar o dado em processamento, que é um outro estágio que ele está, né, com os processos de tokenização, né? Então, a gente tem criptografia com formatação com preservação de formato, né, que garante a compatibilidade com os dados nas bases, nas aplicações, né? Então, é muito importante esse tipo de abordagem, né, falando, né, de um conjunto de soluções onde eu vou proteger fora da minha empresa, na fronteira da minha empresa, né, e dentro do meu dado, né, já com o dado propriamente. Então, aí a gente consegue fazer pensar num Zero Trust de uma forma muito mais interessante, né, e aí a composição das soluções faz um match perfeito aí. Tá? Perfeito, Fernando. Aproveitando, né, essa oportunidade, esse ensejo sobre o que você comentou sobre o compliance, né, tecnologias como a Fornetics, eu queria trazer para essa conversa agora o Paulo para falar um pouquinho sobre a sua experiência, né, a sua visão, sua trajetória em relação a esses temas que a gente abordou durante a nossa apresentação, né, Paulo? Então, primeiro, agradecer sua presença e entender, né, pedir para você comentar um pouquinho na sua visão, né, dentro com toda essa sua experiência em cima de compliance, né, de auditoria, sobre o desafio atual que as empresas estão tendo em relação a essa visão unificada, esse compliance, como que a gente habilita justamente, como você vê que a gente poderia habilitar essa questão da gestão unificada com esse tipo de tecnologia para todas as áreas do negócio, né?
Oi, pessoal, bom dia. Então, quando eu comecei essa trajetória na área de segurança, acho que eu conheço boa parte dos que estão aqui, e a maioria também é dessa época, a gente tinha muita dificuldade. E naquela época a gente não tinha ainda nenhum framework de segurança estabelecido, principalmente no Brasil. Estava chegando por aqui, daí a pouco a ABS 7799, depois evoluiu ali para ISO 17799, depois para a família de 27000, 27001 e 27002. E eu recebi uma primeira versão do PCI DSS em 2006 para 2007 e comecei a enveredar por esse mundo de compliance, né? E ali que eu tive essa percepção de o quanto essa visibilidade dessa unificação era necessária, né? Então, se a gente trouxer isso tudo para o tempo atual e para os nossos desafios, hoje, até falando de integração, que o Leon trouxe até muito bem aí, que hoje a gente tem soluções, sim, unificadas para tudo isso que facilita a nossa vida, a gente ainda tem um novo desafio, né, de que é o nosso perímetro ter expandido, né. A gente, de certa forma, foi forçado aí pela pandemia a implementar o home office. E garantir a conformidade com o home office hoje, para a gente, é um grande desafio, tá? Antigamente, a gente tinha aqui as soluções, as nossas redes todas, né, tradicionais, bem definidas, né, a gente tinha ali as redes com servidores de um lado, bancos de dados de outro, usuários apartados, né, que era o que a gente precisava. De repente, esse mundo se abriu, né, nosso perímetro se expandiu. Agora a gente tem o usuário conectado de casa. Lá no início, né, a gente tinha que deixar o usuário, muitas vezes, usar o próprio equipamento, e a gente tinha que implementar ali de uma forma corrida algum controle para ter um acesso seguro, porque senão não poderia acessar, e a gente tinha que balancear, né, olha aí, agora a gente tem aquele dilema, né, vai ser a segurança ou vai ser a produtividade, o cara tem que trabalhar, e a gente encontrou ali um meio termo, né, de fazer a pessoa trabalhar de forma segura, de que ela conseguisse desenvolver o trabalho, e que a gente também conseguisse demonstrar esses controles em compliance, né? Então, a gente tem aí esse histórico, recentemente, aí, alguns relatórios, como de Checkpoint, e vários aí no mercado, que mostram que a gente teve um aumento de 45% de ataques só no ano de 2022, comparado com o ano anterior. Na área de saúde, aí, alguns já passaram por essa área, alguns ainda estão, sabem que o incremento ainda foi maior, né? Foi lá de mais de 60%. Então, o primeiro passo, acho que eu acho que a gente precisa dar é facilitar essa visibilidade que a gente tem do problema que a gente enfrenta. Essa unificação de soluções, onde a gente consiga identificar os gaps, implementar esses controles de forma rápida e eficiente e eficaz. Porque a gente precisa pensar, assim, na produtividade, na segurança e também no compliance. Isso é um pouco do que eu vivi nesses últimos anos, principalmente. Perfeito, Paulo. E, Fernando, até trazendo um pouquinho a sua experiência em relação à área de criptografia, né? Pensando um pouco sobre garantir essa visibilidade dos dados, dos ativos, né? O controle da rede propriamente dita, né? Das políticas de segurança, permitindo que ao mesmo tempo a gente zele por essa gestão dos dados, né? Esses dados que você muito bem comentou, que muitas vezes a gente pensa somente em repouso, mas também nós temos os dados trafegando por dentro da nossa rede. Essa relação entre as nossas tecnologias, você acha que ela tem melhorado? Você acha que ela ainda tem um passo ainda para ser dado nessa gestão unificada? Como que você vê esse ponto? Eu acho que é uma trajetória, a segurança, de uma maneira geral, ela nunca vai ser definitiva, né? Então, a gente, tendo as métricas, né, a visualização dos problemas, a gente consegue ter uma reação, uma remediação, né? Então, partindo desse ponto, a gente entende que soluções que se complementam, que interagem,
né, que falam protocolos específicos, ou protocolos que consigam, né, gerar integração entre essas aplicações, vão trazer a visibilidade, ou seja, vai trazer gestão, e aí, ao longo do tempo, vão sendo acopladas mais soluções. Eu acho que essa que é a visibilidade que a gente tem que ter, né? Então, a criptografia, ela atende um determinado segmento, a proteção do dado propriamente dito, e apoia, obviamente, no controle do acesso ao dado. Se eu não tiver o controle ao dado, né, o acesso ao dado, você perde o controle, porque se eu copiar aquele dado, e claro, fora da minha instituição, acabou o controle, né, então, a criptografia, ela traz esse controle de acesso aos dados, né, efetivo, né, obviamente que a gestão da chave está super associada à proteção desses dados. Se você perder o controle da chave, você com certeza pode perder o dado, né, ou esse dado fica vulnerável igual como se estivesse em clear text. Então, a integração é fundamental, porque as ameaças, elas começam de vários pontos, né? Ou seja, de fora, seja de dentro, e a integração vai permitir uma rápida reação, né? Eu acho que é aí que a gente foca, né? Aí que a gente pensa também nessas integrações. Tá? Importante essa mensagem. Perfeito. Paulo, você comentou um ponto muito importante sobre o dinamismo das empresas nos dias de hoje, né? Em relação a exigir da área de tecnologia essa questão da agilidade, você sempre permitir que os dados estejam disponíveis, até para trabalhar e manter o negócio rodando e funcionando, muitas vezes numa necessidade, no momento de ataque, no momento de emergência, né? Em algum momento, né, durante a sua experiência, você precisou aplicar a esses processos a questão dessa gestão unificada, né? Muitas vezes falando sobre a gestão das políticas de firewalls, dos dados, né? E essa questão da dificuldade em relação à gestão das empresas, você entende que a complexidade dos ambientes é um ponto que valoriza muito, né? Um ponto que dificulta muito em relação a essa gestão, né? Eu acho que a gente volta aqui ao mesmo ponto, né? A gente tem hoje um ambiente que é muito complexo e que a gente precisa usar as ferramentas que tem disponíveis no mercado a nosso favor. Eu acho que você falou uma coisa e um ponto, em gestão de firewalls, né, como representante da Firemon. Eu iniciei a minha carreira de segurança mesmo na parte técnica, então por muitos anos eu fui responsável ali por manter firewalls funcionando. Hoje são mais diria, cerca de 100 firewalls administrados, mas eu tenho nessa minha vivência, uma experiência de que chega um ponto que alguma coisa que parece ser muito simples pode se tornar muito complexo. Se você pensar em gestão de firewalls, não é simplesmente saber a linguagem de um equipamento e aplicar uma regra, né? Se você tem, por exemplo, uma ferramenta de compliance que te dá uma visão de quais são as regras que você tem, que colocam o seu ambiente em risco, você puder citar, por exemplo, listar os protocolos da sua rede que tem mais risco, vamos falar, aqueles que passam sem aberto, e a gente conhece, Telnet, FTP, por aí vai. E você tiver uma justificativa para tudo isso, uma ferramenta que possa monitorar também, olha, aconteceu uma mudança agora no firewall, foi emergencial, foi aprovada, quem aprovou, tem um fluxo de aprovação para isso, e até a gente chegar num nível, aqui diria, de automação de todo o processo, é o que vai facilitar muito a nossa vida, tá? Hoje não basta que a gente tenha uma equipe ali que tem uma certificação na gestão de firewalls, né? A gente também precisa estar monitorando o acesso ao dado de uma forma, diria que, holística mesmo. A gente vendo, listando, por exemplo, gerando alertas numa ferramenta de que quando tiver um determinado acesso por determinado protocolo, vindo de tal rede, gere um alerta e possa talvez ser um incidente. Então, esse tipo de coisa facilita muito o nosso processo de gestão, de segurança, e diria até de conformidade, porque essas ferramentas, elas dão para a gente
esse relatório de conformidade, muitas vezes até de performance, né? Olha, se você fizer uma reordenação de regras, você vai ter aqui um ganho de performance de tanto, você tem uma regra que é muito usada, que está lá para o final do seu conjunto, e é um conjunto de regras que às vezes você tem ali 30, 50 mil linhas de código. Então, não é só olhar para o firewall, mas olhar para todo o processo, inclusive dos acessos aos dados, através, é claro, de uma ferramenta que pode monitorar a partir de um firewall. Perfeito. E só para fechar um ponto que você comentou, que essa questão da automação, né? Muitas vezes a gente tem uma equipe de operação nas emergências, né? Cria essa regra por uma necessidade, para publicação de uma aplicação, né? E a gente entende que ela muitas vezes está sobrecarregada, ela está ali no dia a dia, fazendo que o negócio continue a funcionar, a fluir, juntamente trazendo essa questão da segurança, compliance e a gestão dos nossos dados. Pessoal, queria agradecer então a presença de vocês. O pessoal avisou que a gente está chegando aí no final do nosso tempo. Mais uma vez, por essa oportunidade, trazer um pouquinho das experiências, falar um pouquinho sobre as nossas soluções, e a gente fica à disposição para evoluir a nossa conversa. Está disponível o nosso material, né? Se a gente quiser bater um papo aí no nosso stand virtual, fiquem à vontade. Mais uma vez, Paulo, mais uma vez, Fernando, muito obrigado pela presença e por essa experiência aí que a gente pôde trazer para o pessoal, para nossa plateia hoje, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Felipe, Fernando e Paulo Sérgio.